Olá, empresário, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Essa é mais uma série de aquecimento para a imersão do Zero Franquia, um evento online e gratuito que acontece nos próximos dias. E lá eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. Então, eu sou Isabel Cardoso e na aula de hoje quero te dar todos os motivos para que você entenda que não é só milionário que pode ter uma rede de franquia. Já faz bastante tempo que eu tenho reforçado aí na minha comunicação, eu tenho falado essa frase que todo mundo tem que ter isso na cabeça e eu acho que é visível, ela acontece dentro aí da sua cabeça, mas nem sempre na hora de executar a gente lembra disso. Saiba que crescer como franquia, crescer com franquia é crescer com capital de terceiros, outras pessoas investindo na sua marca. Me lembro desde a década de 90 que a lei de franquia criou uma parte lá da lei que diz que você não precisa ter uma primeira unidade para criar uma franquia. Você pode ter um plano de negócio desde que haja uma pessoa querendo investir. Você pode estar explicando, fazendo essa transferência de know-how e utilizando um contrato empresarial, seguindo os passos de franquia, que é aqueles que eu já mencionei. A circular de oferta de franquia, cobrar uma taxa de franquia, aplicar os royalties, poder fazer essa parceria, entregar o suporte e assim esse primeiro investidor ser o seu franqueado. Isso pode acontecer, é permitido dentro da lei. O que é ruim quanto a isso? Quando a gente fala que a taxa de franquia é o valor pago pelo franqueado pela transferência de know-how, diz que você sabe, o know-how é o saber, eu transfiro o que eu sei. Quando você, a partir do momento que você não tem a primeira unidade e você tem esse franqueado, você não tem a experiência ou expertise ali da unidade. Porque assim, uma vez eu escutei e eu repito, e sempre que os investidores, que as pessoas que eu troco informação olham e lembram de mim, que assim, uma coisa é você ter um plano de negócio montado e não aplicado no mercado. Até então, você não validou ele. E tá tudo bem se um dia acontecer. Eu já vi acontecer empresas que começaram desse jeito seguindo a lei. Mas entenda que para mim você tem que ter pelo menos a questão de uma experiência de 2 anos, ter passado essa sazonalidade. Cada produto, cada serviço, ele funciona de um jeito durante o período do ano, durante as épocas e ter essa experiência, ter isso aplicado, ter algumas coisas. Uma coisa é eu criar uma planilha, uma coisa é eu criar os documentos, uma coisa é eu ver acontecer, uma coisa é eu criar a metodologia, outra coisa é eu aplicar a metodologia de venda junto aos meus clientes. Então, isso é muito engraçado porque se você achava que você precisava ter uma unidade, 5 unidades, ter dinheiro, você pode estar agora garantido quanto à lei que você não precisa nem ter a primeira unidade. Você tendo um plano de negócio e alguém querendo investir na sua marca, você tem o direito hoje, dentro da lei, que você pode estar colocando esse sócio, esse investidor como franqueado e seguir as leis. Junto à circular de oferta de franquia, junto ao contrato, ao pré-contrato, a questão de suporte e assim ir crescendo junto a esse franqueado, trazendo ele como um ponto piloto, como referência, tendo ajuste. Para mim, é claro que eu mencionei que eu prefiro que os empresários tenham 2 anos de experiência, que possam ter passado por tudo que foi construído. Não sei se vocês lembram, mas eu quero que fique também aí bem gravado na sua cabeça, independente se você quer ser uma rede franqueadora, se você quer ser um franqueado, às vezes pode vir alguém, ou se você quer ter filiais, querem estar replicando o negócio, quer estar colocando o seu negócio para o mercado, para o jogo ali, para o campo de batalha. Se você utilizar dentro do empreendedorismo as técnicas de franquia, é por isso que eu levanto tanto, é por isso que eu gasto tanto meu gogó aqui para levantar, para mostrar para os empresários o que eu aprendi nesses 15 anos, que as técnicas de franquia, as técnicas que são aplicadas dentro de uma franquia com o empresário, que as boas práticas de gestão, não é só uma única vez, a gente percebe que independente do seu tamanho, se você é pequeno, se você é médio, se você é grande, assuntos como o gerenciamento da sua empresa, ligado à operação, vendas e gestão, são falados independente do tamanho da sua empresa. Até hoje eu vejo que o franchise brasileiro trata esses assuntos e eles falam cada vez mais, porque assim, nada é estático, o mercado ele acontece, as novas práticas acontecem, você se permitir compartilhar o que você aprendeu, porque não é só eu ensinar,
é uma troca, porque existe uma comunicação, os empresários eles estão aí no campo de batalha, eles estão realmente na ativa, estão acontecendo, e quem está disposto a compartilhar também o que sabe, está disposto a aprender, porque como eu disse várias vezes, a gente também aprende com dores dos outros e também com as perguntas, com as dúvidas. Então eu gosto muito desse ecossistema colaborativo que o franchising proporciona. Ele proporciona de maneira a aquecer o mercado, a profissionalizar o empreendedorismo. Então vamos voltar um pouquinho do que eu já mencionei para você ficar aí claro na sua cabeça. Dentro da nossa linha de tempo, que a gente começou com a ideia de que só milionário pode ser uma franquia, você já sabe que a lei da franquia permite que você nem precise ter um ponto piloto. Só que eu reforço muito aqui no meu conteúdo de tornar o seu negócio franqueável para que você pratique pratique as técnicas usadas nas franquias, seguidas daquele alicerce de operações, vendas e gestão, também em cima de tornar seu negócio franqueável, enxuto e padronizado, padrão sempre ligado a processos. Sabendo que você, dentro da lei, você pode nem ter esse ponto piloto, eu aconselho que você tenha essa experiência de 2 anos, onde você utilize mesmo da taxa de franquia, da transferência do know-how, da transferência do saber, para que outros investidores utilizem do que você aplicou na sua unidade piloto. Sabendo disso, a gente não pode esquecer que o nosso franqueado ele sempre é o capital de terceiros. Você não pegou uma instituição financeira. Existem situações de vantagem, desvantagem, não tem certo nem errado, tem estratégia de mercado. O que eu sempre menciono aqui, que aqui o que a gente trata não é uma verdade absoluta, ele é a somatória das minhas experiências, do que eu construí nesses 15 anos de franchise, de franquia, falando, desenvolvendo, tendo a troca com grandes franqueadoras, pequenas franqueadoras, empresários, microempresários, pequenos empresários, multifranqueados, multimarcas. Então, dentro desse período, eu aconselho que você tenha 2 anos. Mas tem, eu tô sempre assistindo, vendo no mercado. Há pouco tempo eu acompanhei aí uma empresa que começou realmente sem a primeira unidade, com um ponto piloto, só que essa pessoa ela já tinha experiência com franquia, ela já tinha outras redes de marca, ela criou um ponto piloto e resolveu apostar com o sócio. É muito engraçado que, não que seja engraçadíssimo, mas é muito interessante e importante lembrar que eu tenho acompanhado também bastante aceleradores de franquia. Não sei se vocês estão começando a buscar esse assunto agora aqui comigo, mas eu vejo muitas consultorias que falam no aceleramento, em você poder potencializar esse crescimento na venda de franquias. E o que é muito interessante, a gente aplicar essas técnicas que eu sempre falo de franquias para tornar o negócio franqueável, enxuto e padronizável, acelera esse crescimento. E pensando nisso, nós sabemos que quem tem o domínio dessas primeiras ferramentas, ela tem facilidade em estar aplicando em outras marcas. E não quer dizer que vai dar certo em todas. Mas eu tenho certo que essas técnicas, o que foi adquirido assim, em relação à franquia, também é algo, vamos dizer, não padronizado, mas como se fosse uma metodologia onde você aplica o seu negócio e tenha facilidades nesse processo de ensinar o seu outro franqueado a gestão, a partir do momento que você tem algo já ali, vamos dizer, desenhado para que isso aconteça ser replicável. Eu sei que é um assunto um pouco, não só esse, mas vários assuntos. Sabe quando você pega e manda aquela caixinha de pergunta e você escuta depende, depende. Tudo depende realmente em que momento você tá. A gente falou há uns vídeos também sobre a crise dos empresários. Existe a crise de liderança, existe a crise na questão de indicadores e também existe algumas crises da maturidade de você empresário, quanto você está nesse decorrer do empreendedorismo. Então, no primeiro momento, eu queria saber em que momento você está. Você está com um plano de negócio ainda, sem ter um ponto piloto? Você está com alguma unidade, já pensando nessas técnicas que a gente tem falado? Ou você já tem mais de uma unidade e já teve essa percepção de esforço de ter mais uma unidade? Você também pode ter um sócio que não está
seguindo um contrato de franquia, como eu já mencionei aqui de alguns casos que acontece. Primeiro você cria o sócio, depois você coloca dentro do processo, pode acontecer. Então você tem que entender em que momento tá e o que você vai aplicar nisso. Bom, seguindo dessa relação, desse raciocínio, lembrando que crescer com esses investidores, crescer como franquia é um dos caminhos, né? Você pode estar crescendo como filial. Pensando em crescer como franquia, que esse investidor vai ser o seu capital de terceiro para que você não pegue instituições financeiras, tem vários fatores positivos e negativos, vamos dizer, oportunidades, e aí você vai encontrar ali alguns desafios quando você quer crescer realmente. Dentro desses desafios e dessas oportunidades, eu quero desenhar um pouco. Você já sabe que você quer a oportunidade de crescer com capital de terceiros com esse franqueado. Você quer entender como que é essa transferência de know-how. Você quer entender um pouco qual que são esses próximos passos. Mas eu quero trazer uma questão contraditória que... Lembre que eu já falo várias vezes nas redes sociais, eu falo em vários vídeos, que muitas indústrias optaram por crescer por franquia e não por filiais. Por quê? Porque eles querem um franqueado operador. Sabe aquela velha frase que é o olho do dono que engorda o boi? Então, nós temos aí indústrias como a Omo, tá vindo forte, é recente, eu fui na feira de franquias há pouco tempo, tá crescendo forte. A gente vê a Balduco, com lojas assim que geram várias experiências, que tem um cheiro delicioso aquela loja. Tem a Havaianas, que há muito tempo eles usaram a técnica de você ter troca de bandeira. Então a Havaianas pegava lojas multimarcas ali de chinelo ou de sandálias e eles colocavam o quê? A troca de bandeira, fazendo com que o quê? Com que aquele franqueado que já tinha aquele ponto, que já tinha uma loja, que tinha um certo conhecimento em empreendedorismo, ele adquirisse uma marca, uma institucional mais forte e ele fizesse essa troca de bandeira, trazendo também, agregando, porque a Havaianas vinha preparada na questão de profissionalizar ainda mais esse empresário, na questão de gestão, porque eles queriam essa facilidade. Dentro do desafio também, ou de uma oportunidade de crescer como franquia, nas lojas próprias, não falando em lojas digitais, é a escolha do ponto. Então, isso facilitava na questão de contrato, de escolha, negociação de aluguel. E aí, a Havaianas veio bastante com essa estratégia aí de troca de bandeira, de lojas multimarcas e transferiam assim o conhecimento e colocavam uma marca institucional ali para aquele operador. Outras marcas ali, como indústrias também, teve a Malve, que vem da Lilica Ripilica, várias outras que a gente vai ver como tendência, que está vindo forte. O franchise no Brasil, o sistema de franquia está fortalecendo. Eu levanto a bandeira que a Associação Brasileira de Franquias, a Associação Brasileira de Franchise, a ABF, se você não conhece, dá um Google, pesquise mais sobre, entenda os eventos que eles fazem também, que é muito bacana. A ABF profissionalizou. Ela é a grande responsável por a gente olhar várias marcas por aí e falar assim, nossa, tudo tá transformando em franquia. E eu penso, graças a Deus, o franchising, com as técnicas de franquias aplicadas com os franqueados, com as franqueadoras, tem o processo de acelerar a maturidade. Sabendo que o quê? Compartilhar as informações, o ecossistema colaborativo, em poder dividir essas informações e fazer com que você participe desse meio e que você traga a sua ideia, o seu negócio como empresário, como empreendedor junto ao mercado brasileiro. Eu já tenho levantado em vários vídeos e quero reforçar aqui que uma ideia de empreendedorismo pode favorecer o mercado. Por quê? Você não pode esquecer que por muito tempo, nesse decorrer até hoje, na minha opinião e na minha experiência, a franqueadora ela era mais visada. A gente percebia uma atenção na franqueadora. Não sei se vocês lembram do exemplo do clube, eu tô trazendo essas palavras. O clube, a franqueadora, os associados do clube, os franqueados. A franqueadora tinha aquela visão errônea, onde a franqueadora que ganhava o dinheiro. Ela que tinha a taxa de franquia. E eu, dentro desse processo, também aprendi, quero que você tenha essa visão muito clara, que a taxa de franquia não simboliza... Existe uma questão de valor monetário, uma média de 25 mil a 50 mil.
até R$ 70.000 cobrado numa taxa de franquia, já vi até mais em outras empresas, até menos, tá? Vai depender ali do valor da marca, por quê? O valor da taxa de franquia, ele é reconhecido por vários fatores, pela experiência também, pelo valor ali também, ele tem que compor um payback, o valor de investimento ali para o franqueado, tem que ser algo que, na minha opinião, tem que ser sustentável, tem que ser estratégico, ele é definido pelo empresário, não tem um certo nem errado, tem o jogo do mercado também, o que as pessoas pagariam por adquirir essa empresa. Essa taxa de franquia, o valor dela, por ser um valor simbólico relativamente alto o valor da taxa de franquia, era dito na cabeça de muitos empresários que aquilo não era o correto. E quando eu participei por 10 anos dentro de uma franqueadora, sabendo que tinha um valor de taxa de franquia aplicável ali de R$ 70.000, eu cheguei a vender 300 franquias aproximadamente, nem todas deram certo. Franquia não é sinônimo de... tem seu risco, ele é sujeito a risco, mas esse valor da taxa de franquia, na minha cabeça, eu não tinha entendido o valor. E hoje, na construção de muitas marcas e a proprietária, CEO, veio me trazer o valor. E como eu não tinha participado da construção, não tive aquela empatia. Eu sempre falei da questão dos processos, que quem cria o processo, às vezes, não é quem executa, a gente tem empatia. Então, como eu não tinha desenvolvido o começo, eu não tinha entendido o valor da taxa de franquia. Eu tive que viver, junto com muitos empresários, a construção, na formatação, e eu entendi. Quando o empresário está começando, tudo bem que a lei apoia aquelas empresas que não tem uma primeira unidade, mas entenda que você suou, ralou, ainda está aprendendo a sair da operação, está indo para estratégia, está melhorando, está buscando conhecimento, está aprendendo de indicadores, está estudando, está evoluindo, está chegando na fórmula que o seu plano de negócio seja um bom plano de negócio para que quem for investir tenha sustentabilidade na sua rede de franqueadora, também tenha bons lucros, também tenha bons resultados. Pensando nisso, o valor da taxa de franquia é um valor justo, aplicado, não digo tá tudo bem para todos, mas se você tiver essa visão qual que é o valor justo para o seu negócio, esse valor, ele é o reconhecimento para que os novos franqueados entrem e não tenham os mesmos tropeços, os mesmos aprendizados que você teve lá no começo. Para mim, esse é o jogo, para mim, esse é o negócio. Você pagar a taxa de franquia que você desenhou, que você aplicou e que você tenha a convicção de que quando você for ensinar, pode ser que não dê certo. Existe uma questão que eu falo muito sobre alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa quando você está vendendo a franquia, realmente é uma coisa que você vai criando maturidade para conversar, na hora de apresentar a sua empresa, porque é uma construção. Por mais teoria que a gente passe aqui, eu falo que eu não falo muito de técnica, que eu gosto de falar realmente na questão prática e na vivência, mas quando você começa a atender os primeiros investidores, a apresentar o valor da taxa de franquia, o que você construiu, o que você utilizou, o que você conseguiu acelerar do seu negócio, para que esse franqueado ingressa na rede de maneira que ele saiba que pode ser que não dê certo, mas que ele saiba também que foi construído aquele negócio. E provavelmente, se ele está procurando a sua marca, é porque ele já percebeu o valor nela. A maioria das empresas, a gente constrói uma marca, a gente entende lá que eu falei que o franchise está na moda, a gente vê um valor de marketing hoje aplicado no mercado, e aí a gente percebe que pessoas que estão olhando a nossa marca, muitas das vezes você pode ainda nem ser franquia e vão falar, olha, será que seu negócio é franquia? E tá certo que, além da loja física, além da experiência de embalagens das suas funcionárias, dos seus funcionários, dos seus colaboradores estarem uniformizados, terem um jeito de atender, gerar uma experiência, ter um som, ter um cheiro, a loja, ou não ter também, mas assim, o que você proporcionou para alguém que já perguntou para você que quer investir na sua marca, se o seu negócio é uma franquia, já é a questão da reengenharia do franchise, da franquia, você ter essas habilidades. E aí a gente sabe lá atrás que gestão, operação e vendas, essa metodologia, essas técnicas de franquia que você vai aplicar no seu negócio, realmente são fatores além do que os olhos veem. É só mesmo informação privilegiada quando você está dentro do negócio. Então, o que eu quero também lembrar,
Será que alguém já foi na sua marca e quis investir e você não estava preparado? Também é um ponto, ó, chave aí, porque a gente lembra que você pode financeiramente não estar abastecido, mas que a gente tem aquele entender que capital de terceiros pode te ajudar no crescimento da sua marca. É bastante assunto, é muita coisa. Às vezes eu preciso respirar para beber uma água porque eu me empolgo. Eu quero trazer conteúdo, eu quero trazer informação, eu quero que você assim desperte o interesse em entender mais sobre as boas práticas de gestão que as franquias praticam, para que você tenha essa possibilidade de estar profissionalizando ainda mais o seu negócio. Eu sei que se você está aqui por essa semana, você já está com essa vontade de poder aplicar algumas coisas e eu espero que esse conteúdo seja realmente efetivo e que você consiga, não só hoje, mas porque lembre sempre, o empresário tem as suas crises. Hoje você pode ter 1, 2, 3 unidades, ainda está com o seu plano de negócio e tá tudo bem, vamos aplicar essas técnicas. Mas conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, os desafios vão aparecendo, as oportunidades também. Uma das vantagens também que eu estava falando aqui a respeito de ser franquia, tornar o seu negócio de franquia, é que você, quando você cresce com os franqueados, é mais pessoas pensando no seu negócio. É um desafio também, ou uma oportunidade, você ter outras pessoas, porque eu sei que a jornada do empreendedorismo é uma jornada individual, você às vezes não tem com quem compartilhar. A ABF preza muito sobre grupos setoriais. Eu sempre trago esses exemplos também, que a ABF trabalha muito a questão do ecossistema colaborativo. Uma vez o presidente falou que o franchising, né, o sistema de franquia, as franqueadoras, elas saem mais rápido da crise porque elas permitem compartilhar isso daí que acontece com várias redes. Eu admiro muito isso. Então, você que está aí sozinho, lembre que quando você começa a ter outros franqueados, sabendo que você tem que ter um bom processo de seleção, eu já vi pessoas que na hora que aparecem aqueles investidores que eu perguntei, já apareceu e você não estava preparado? Existe aquela ambição, vamos lá, vamos lá. Tudo bem que o feito não é melhor que o perfeito. É legal às vezes a gente tentar também, não tem certo nem errado, tem estratégia, tem o que te deixa confortável ou não. Mas quando essa pessoa chega, esse investidor, às vezes uma situação financeira também confortável, e você não esteja preparado, dá aquela vontade, falar, vamos nessa, vamos seguir juntos. Realmente, existe um processo também de seleção que a gente vai criando dentro do processo, que é importante selecionar quem está investindo na sua marca. Como eu já mencionei, dentro do processo de formatação, a parte burocrática, que é a circular de oferta de franquia, que não é um manual, e os manuais ali, o contrato e a COF, são documentos importantes que realmente podem colaborar essa parceria. Mas eu gosto muito de lembrar que um bom contrato é feito por boas pessoas. E a gente vai desenhando esse perfil, vai entendendo o que a gente precisa como franqueado, como jogo mesmo, né? O que esse franqueado, o que eu preciso dele? Quais são os conhecimentos? O meu negócio é uma questão mais técnica, que eu preciso que ele tenha uma habilidade, né? Uma clínica odontológica, que ele precisa ter habilidades técnicas, que ele é um dentista. Eu não preciso, porque quem vai estar tratando os dentistas são dentistas contratados. Eu preciso que esse franqueado, por exemplo, more na região que ele vai estar investindo, que isso para mim é uma questão muito importante. Eu sempre falo que o marketing institucional é responsabilidade da franqueadora, o marketing regional, ele é responsabilidade do franqueado. E isso, né, a responsabilidade, pensando sempre em crescer, não tem que ter confronto entre franqueador e franqueado. E aí a gente vai misturando os assuntos de maneira que você, assim, desperte aí, tome a decisão, o que você prefere que esse franqueado seja. Quero também, para finalizar aqui, uma situação que eu trago muito uma visão onde você é um franqueado. Aí vocês vão falar, agora ela veio com uma outra sacada e eu não sei se agora eu te peguei só aqui no final. A gente falou de várias situações aqui onde nós falamos 3 situações aqui hoje. Aquele franqueado que dentro da lei ele pode ter um plano de negócio e nunca ter tido um ponto piloto. A gente tem aquela situação também que você tem um ponto piloto que você quer tornar mais franqueável, enxuto ali para você poder
tornar ali franquias, e você também vê a tendência de indústrias aí, com marcas já conhecidas, tornando seus negócios franqueáveis, querendo crescer por meio de franquias ao invés de filiais, para colocar aquele franqueado operador. Mas eu esqueci, ou melhor, eu não esqueci, porque ainda quero mencionar que você pode ser uma indústria. Então, realmente, você tem aquele expertise hoje de indústria e está querendo ir para o varejo, e isso acontece. Então, você pode ter essa referência dessas duas situações. Você pode crescer porque você quer um franqueado operador e também quer crescer como capital, com o capital de terceiros. Então, eu não queria deixar de lembrar dessas situações também que acontecem. Eu tive já exemplos comigo de pessoas que eram indústria, colocaram um primeiro associado ali como loja do varejo, mas lembre, independente da situação, do que eu acredito como uma verdade, você ter a experiência de 2 anos para entender a sazonalidade, se você tem a oportunidade de crescer com capital de terceiros, ali com investidor, porque você tem uma indústria e pensa em crescer ali com um franqueado operador, também é uma questão que é possível, que acontece, e essa também é uma oportunidade, tá bom? Então, quis trazer aí várias visões, vários negócios. Quando eu aplico muitas técnicas de franquia, eu trago para a individualidade de um ponto piloto, porque na minha situação e com o que eu tenho acompanhado, é mais fácil aplicar. É mais fácil que você visualize esses exemplos junto ao seu negócio. Mas, dentro do universo do empreendedorismo, de estratégia, eu já mencionei algumas vezes que é quase igual à arte. Às vezes não tem certo nem errado. Existe a experiência, a teoria, a técnica, e tem que fazer sentido para você, tem que criar os seus valores. Então, quando eu entro dentro do seu negócio, eu tenho muito cuidado e respeito por onde você tá, como você tá e quais são os desafios que você quer resolver, quais as oportunidades que você pode encontrar nesse caminho do empreender. Fechou? Então, acho que é por isso hoje. Falei bastante, espero ter colaborado aí nessa sua jornada, e vamos juntos. E esse foi mais um episódio dessa série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, onde eu ajudo empresários a dar os primeiros passos para tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. E se você se interessou por esse conteúdo, se prepara, porque não é nem 1% do que te espera na imersão do Zero à Franquia.